Aí Deus quis citar, não assim? Mas tem situações que Deus quer fazer. Tem situações que Ele não quer. Foi o meu caso. Ele não quis ressuscitar o menino. Oh, aleluia! Mas porque Deus tem propósitos. Deus tem coisas para fazer que a gente não entende. Mas nós, como filho, como igreja, a gente entende a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E a gente, como bom filho, a gente aceita a vontade do Pai. Jesus também falou: Deus, Pai, passa de mim esse cálice. Não foi assim? Mas depois ele entendeu que ele veio para esse fim. Por que Jesus veio ao mundo, jovens? Para que ele morresse em uma cruz, para que o propósito de Deus se cumprisse, para que eu e você hoje, que crê no nome dele, no sangue dele, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio nos redimir, nos limpar do pecado, nos arrancar das algemas do pecado. Então Jesus precisava vir, porque não tinha jeito para a gente. Louvado seja Deus. Quando Adão peca no jardim, desobedecendo uma ordem direta, quando Deus fala: não toque no fruto da árvore, e ele toca. Louvado seja Deus. Às vezes o homem é assim, né? Deus dá uma ordem, aí ele, para não cumprir a ordem de Deus, ele fica milhões de desculpas. Foi a mulher que me deste isso. Não foi assim que ela fez? Mas quando Deus ele nos dá uma incumbência na terra, Deus nos dá uma ordenança que é para a gente cumprir, independente se é a nossa vontade. Porque tem coisas, queridos, que Deus ele faz que a gente nunca vai cumprir. Porque eu não entendi, meu Deus. Por que, Jesus? Por que eu estou passando por isso? Jó também foi assim. Perdeu sua riqueza, como era mais rico do Oriente. Você sabe o que é isso? Ser o homem mais rico do Oriente, de uma cidade inteira. Louvado seja Deus. Mesmo assim, Jó não questionou por que Deus, o Senhor levou os meus 10 filhos, por que Deus continuou a minha riqueza, os meus bens, os meus gados, os meus empregados, eu tinha muitos empregados. Mas Jó não questionou a vontade do soberano. Porque o filho não questiona a vontade do pai. A igreja não questiona a vontade do dono da igreja. Jesus não questionou a vontade de Deus. Mas ele aceitou. Quando ele fala: passa de mim esse cálice, ele logo falou: mas que seja feita a tua vontade. É o que nós temos que ter, essa disponibilidade. Deus, que não faça a minha vontade, mas a tua. João Batista tinha tudo para se achar profeta, cheio de Deus, mas o que ele falou? Que diminua eu, para que tu cresças. Aleluia. Porque o servo não tem honra, o servo não tem glória. A glória é de Deus. Isaías mesmo falou. Deus usou a boca de Isaías para escrever e dizer: a glória é de Deus, ele não divide com ninguém. O homem é pó. Deus ele forma o homem, sopra o fôlego de vida. O homem não é nada sem a presença. O homem não é nada se Deus não mandar do alto. Jesus falou com o rei. Lembra quando Jesus estava diante de Pilatos e Herodes? Ele falou: nenhuma autoridade lhe cabe, em outras palavras, se do alto Deus não mandar. Você imagina um servo, que Jesus estava como servo ali, como rei, mas também como servo, como filho, como homem. Diante de uma autoridade, fala daquela forma, né? Mas o homem que é chamado de Deus, o homem que foi incumbido de uma autoridade de Deus, o homem que carrega a presença, que tem o Espírito Santo, ele não se intimida com o cara feio inimigo, ele não para no meio do caminho, ele não retrocede, ele não volta atrás, mas ele marcha na terra. Aí Deus manda Samuel ungir Davi. Louvado seja Deus. Samuel, como um servo obediente, mesmo com medo de morrer. Porque você vai ler o texto e você vai ver. Ele teve medo de morrer, porque se Saul soubesse, a morte
certa. Naquele tempo não tinha meio termo não, queridos. Se fez algo que o rei não gostou, o rei vai matar. E não tinha nada. Diante dos homens. Mas diante de Deus, sempre a justiça é feita e não tarda. Aí Samuel unge Davi. Deus tinha uma obra com aquele jovem Davi. Segundo a história, tinha 16 anos, com Samuel ungiu Davi. Segundo a história, se passou mais de 20 anos para que Davi fosse rei em Israel. Olhe como tudo tem um tempo determinado por Deus abaixo desse céu, para todo propósito. Aí Davi ungiu a rei. Você conhece a história? Passa-se vários dos seus irmãos e Deus não tinha aprovado. Aí Samuel pergunta: acabaram os seus conselhos? Acabaram os seus jovens? O que é que o pai disse? Ainda falta. Mas ele está lá no pasto. Está lá invisível aos homens, mas visto por Deus. Oh, aleluia! Porque o servo que é escolhido de Deus, ele não é visto dos homens. Lembre bem disso. Ele fica como Micaías. Acabe chamou vários profetas. Não foi assim? Os profetas de Baal. Todos falavam a mesma língua. Mas existia um chamado Micaías, levantado, chamado por Deus. Porque quem é chamado de Deus sabe. Porque nós temos que saber, igreja, a quem nós temos crido. Quem foi que nos chamou para essa obra, que não é do homem, mas a obra é de Deus. Porque Deus é que manda no céu e manda na terra. Não tem outro além dele. Todavia é escolhido. Você conhece a história? Só se assentou à mesa, todos o moço Davi chegou. E quando Deus quer assim, é Ele que manda, é Ele que escolhe, é Ele que faz. E não há quem possa impedir a obra dele de ser feita nessa terra. Aí depois que Jó sofre, conhece Deus de perto, não só de ouvir falar, que de ouvir falar é fácil, mas temos que ter vivência com Deus, vivência, experiências, jovens, experiências com Deus. Aí sim, Jó diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado, porque Jó viu de perto quem é Deus. Deus, ele prova e castiga todos quando ele ama. Eu sei que eu sou amada, porque eu fui provada. O crente é provado como no fogo. Você não pode se conformar com a vida rasa, não. Queira mergulhar no oceano de Deus. Queira ver visões. Deus tem tudo para os jovens, para a igreja. Deus tem tudo para se revelar a nós, queridos. Deus só queria falar com Moisés uma sarça que ardia e não se consumia, não. Deus não queria só revelar a lei para Moisés, quando ele sobe no monte para orar, não, queridos. Deus quer se revelar para você. Deus quer se revelar a nós. Mas precisa-se ter uma renúncia, uma busca, queridos. Deus, ele busca a gente na madrugada. Será que ele encontra? Porque os céus do passado buscavam na madrugada. Se levantavam na madrugada. Davi se levantou na madrugada para ir fazer o que o seu pai havia ordenado. Levar alimento para os seus irmãos. Davi nem imaginava que estava tendo uma guerra, uma batalha, não só física, mas no mundo espiritual. Davi, ele vai para aquela guerra sem saber que havia na guerra. Primeiro, Davi não tinha preparação para a batalha, ainda era jovem. Mas Deus já havia preparado Davi no deserto, no pasto. Ele não sabia. Deus preparou diante do urso e do leão. Ali foi a preparação de Deus. Porque ele venceu o urso e o leão sem armamento nenhum, sem preparação nenhuma. Na sua presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! O Espírito veio sobre Davi. Aí Davi, cheio de Deus, ele não se intimidou com a fé do urso e do leão, que é uma representação hoje do inimigo, né? Ele não vive para
Mas Deus já havia marcado para Davi estar naquele lugar. Deus queria mostrar a sua glória àquele povo. Deus queria mostrar que Ele é o Deus de Israel e do mundo inteiro, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Aí Deus ele usa quem? O pequeno Davi, um jovem desprezado pelo seu pai, porque o pai amava muito os outros. Ele fazia questão de mostrar: é o meu filho, é bonito, é alto, é guerreiro, fica lá com o rei na guerra. Mas Davi ele estava no campo cuidando de ovelhas. Para eles era uma função rasa, mas para Deus era uma função de grande valia, porque Deus estava preparando Davi para ser rei diante de um povo que Deus queria colocar em suas mãos para cuidar. Aleluia! E Davi nem imaginava que grandes coisas Deus ia fazer pelo seu intermédio. Grandes coisas Deus ia fazer através da sua vida em Israel. Davi não imaginaria, queridos, que Deus era tão maravilhoso assim. Ele tinha uma ideia, mas ele precisava provar, como o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Louvado seja Deus. Aí Davi está na batalha. Não foi chamado, mas Deus colocou ele lá. Porque às vezes é assim mesmo. O homem não te chama, não te convida, mas Deus te elege. E Deus coloca. Como foi com Davi. Deus escolheu Davi e colocou Davi lá. E quando Deus coloca, o homem não tem como tirar. Ele até tenta. Mas a obra de Deus, queridos, não pode ser impedida por nada e por ninguém. Ai de quem tente parar a obra do Todo-Poderoso. Ele faz, sabe o que? É a terra se abrir e os homens serem engolidos. Lembra de Natan, não? Deus abriu a terra assim e a terra engoliu. Porque a obra que Deus tinha na vida de Moisés, ninguém poderia parar. Era o início. Deus tira aquela criança do mar, louvado seja Deus, para ser libertador de Israel. Quem ia parar a obra de Deus na vida daquele homem? Ninguém. Nem o mar vermelho parou. E quando ele toca no mar, Deus manda um vento, e o mar se abre em duas partes, e o povo passa cantando o hino da vitória. Oh, Deus é assim, queridos. Quando você ouve a voz dele e obedece, o resultado é resultado de vitória. Quando se tem obediência. Aí Davi obedece a voz de Deus. Ele entendeu que ele estava ali para cumprir algo que Deus queria fazer naquele lugar. Davi poderia ir para casa. Ele foi levar o inimigo e poderia voltar para casa. Por que ele continuou lá? Ele entendeu que Deus tinha algo para ser feito naquele lugar. Quando ele vê aquele gigante, aqueles filisteus, tentando, afrontando o exército do Deus vivo, porque o povo de Deus tem dono. Não somos órfãos, temos um pai. Deus é o dono da igreja, não é o homem. Não esqueça disso. O dono da igreja é Deus. E quando fala igreja, não é o templo, é você que é a igreja. Deus é o seu dono. Por isso você não se manda. Quem manda em você é Deus. E Deus tem essa ciência. Então Davi vai para a guerra. E quando Deus ele vê daquela situação que está já insustentável, porque Deus não aceita a afronta do inimigo. Louvado seja Deus. E Davi, chamado por Deus, criado por Deus, também não aceitou a afronta do inimigo. Aí o inimigo zombou de lá. Você conhece já um pouco essa história? O inimigo zomba de lá. Oh, aleluia. Mas Davi, queridos, ele tinha uma confiança plena em quem havia o chamado. Ele foi ungido. Ele foi ungido não só por Samuel, não, foi por Deus através de Samuel. E quando Deus
Porque ali foi um gigante físico, um homem de mais de 2 metros. E hoje o gigante é espiritual, não são pessoas, são espíritos que tentam contra a igreja do Senhor, mas ele não consegue, porque maior é o que está em nós. Por isso a Bíblia diz: jovem, sois forte, porque venceste. Faça juiz, jovem, disso. Porque venceste o maligno. Você precisa vencer em atitude e obras, usando a fé. Não é outra coisa, não. A fé em Deus é tudo. Já tem uma grande resolução na sua vida se você exercitar, se você colocar em prática. Por isso, não se intimide com este mundo, com nada que vem de lá, porque Deus na sua vida é maior. Oh, aleluia! Tenha essa convicção no seu coração, porque aí sim você vai declarar como Paulo: nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Para finalizar, queridos, Davi, ele estava naquela guerra. Ele conseguiu até uma armadura emprestada de Saul, mas não serviu. Oh, aleluia! Não serviu porque Deus já havia lhe posto a armadura de Deus. A armadura de Deus. O crente não precisa de nada externo para vencer o inimigo. O crente precisa só se revestir da armadura de Deus em oração, em consagração, em palavra, em jejum. Aí sim, o inimigo vai ter que fugir, porque ele não vai resistir no poder da sua vida. E ele não resiste. Aleluia. Ele pode tentar, é a função dele tentar. Mas quando você tem Deus na sua vida, quando você crê quem te chamou, quem te amistou para essa guerra, você vence no nome de Jesus. E Davi foi até o gigante e falou: você pode vir a mim com espada, lança, tudo o que você quiser, o que você tiver, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você quer vencer a batalha? Você quer vencer as dificuldades, as tribulações, as tentações? Vá em nome de Jesus, mas crendo. Porque no nome de Jesus tem e é poder. Mas vá crendo, porque o segredo, queridos, é você crer. Jesus falou com os discípulos: se creres, verás a glória de Deus. Mas tem que crer, sem duvidar. Para ver alguém. Aleluia. Aí aconteceu, Davi foi para a guerra, o gigante afrontou, tentou contra Davi, mas o Senhor já tinha selado a vitória do seu povo naquele dia. Glória a Deus! Aleluia! O que ocorreu? Nem o povo estava ali, aquele exército de Saul acreditou na capacidade de Davi. Nem aquele exército creu que Davi, sem espada, sem escudo, sem armamento nenhum, iria vencer aquela batalha contra um gigante que venceu todas as batalhas. Venceu todas ele. Mas diante do Deus do céu, ele tem que cair. Como Dagom no seu templo, caiu com a cara no chão diante da arca da aliança. Porque diante da presença de Deus, o marido tem que cair, tem que bater em retirada. Ele não pode, porque ele não consegue contra o Todo-Poderoso das nações. Oh, aleluia! Deus queria mostrar aquele povo que não há outro além dele. Não há, nunca houve e nunca haverá. Deus queria mostrar para aquele povo, os filisteus, que eles tentou afrontar muitas nações, mas com a nação de Israel, ele não podia, porque tinha um Deus na frente daquele povo. E ele não conseguiu. Ele até afrontou, 40 dias estava lá afrontando, viu? Pensei, mais de um mês, a batalha estava tentando acontecer, o gigante afrontando,
E Deus só observando. Porque Deus, Ele olha para nós, queridos, para ver até onde vai a nossa persistência, a nossa insistência, a nossa fé, a nossa confiança nele. Deus, Ele quer ver em nosso coração confiança plena. Porque o salmista fala de uma fé perfeita em Deus. Não é uma fé parcial. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Não, com Deus não é assim, queridos. Com Deus eu tenho que crer hoje, crer amanhã, crer depois. Deus não tem vendo nada. Eu preciso crer. Porque para eu contemplar a vitória, eu preciso crer sem ver. Porque senão não é fé, queridos. Então Davi foi até o gigante. Quando ele lança aquela pedra, não foi a pedra que derrubou o gigante, foi o poder de Deus. Manifesta naquela pedra. Deus usa o que Ele quiser na terra para glorificar o seu nome, se Ele quiser fazer. E Ele fez. E os filisteus falou: se vocês vencerem a nós, vamos servir a vocês como servos. Mas se nós vencermos a vocês, vocês serão nossos servos. Mas quando Davi venceu, eles fugiram diante do poder de Deus. O inimigo tem que fugir. Ele não pode resistir o Deus que você tem, o Deus que você serve. Por isso, igreja, nessa tarde, saia aqui convicto de quem é o Deus que você serve. Não se deixe se abalar pelas coisas deste mundo. O mundo pode estar de perna pro ar. Deus continua sentado no alto e sublime trono, elevado nas alturas, tem todo o poder no céu e na terra. Ninguém pode contra o Deus do céu. Tenha isso no seu coração, na sua mente. Deus é maior e melhor. Nada nesse mundo se compara a Deus. Tudo é dele, tudo é para ele. Ele faz tudo abaixo desse céu acontecer. Quando ele encontra uma igreja, um povo que se esforça, que se dedica, que renuncia, que obedece e que, acima de tudo, ama ele, independente do que ele faça. Que hoje você saia aqui convicto do que Deus é para você e do que você tem que ser para Deus. Filhos que amam, que obedecem, que aceitam a sua vontade. Porque Davi obedeceu ao seu pai. Aí foi só uma representação da obediência que Davi teria a Deus. Por isso Deus falou: é segundo o meu coração. Porque obedeceu a minha vontade, fez o meu querer, cumpriu o chamado, cumpriu a obra, ficou na posição e Deus pôde executar a sua obra na vida de Davi na terra. E futuramente ele foi rei. Mas primeiro passou pelas etapas. Que o crente passa pelas etapas. Etapas de luta, etapas de provação, etapas de desafios. Mas quando o crente é aprovado, quando ele passa pela prova e é aprovado, tem vitória, tem recompensa, tem milagre, tem tudo de Deus para o crente. Mas quando o crente ele passa, não murmura, não questiona, mas aceita a vontade do soberano, porque é boa. Então, nessa tarde, você sai daqui crendo que o Deus que foi com Davi na guerra, Ele é com você também nas batalhas espirituais que você vai enfrentar. Porque Ele nos falou que assim no mundo tereis aflição. Eu e você estamos no mundo ainda. Vamos ter aflições. Eu passei por algumas, ainda tem mais para passar, mas eu creio que Deus estará comigo. Você crê assim? Que Deus vai me ajudar a passar uma aflição e você vai vencer porque você tem Deus na sua vida? Porque eu creio que Ele está comigo. Dependendo dos meus pecados, minhas falhas, Ele está comigo. E eu não abro mão. E eu creio que Ele está comigo, Ele está contigo. Porque Ele não deixa a igreja. A igreja pode até deixar. E nós somos pecadores. Mas Ele não deixa. Porque Ele falou com Jeremias, eu venho para cumprir aquilo que eu digo, a minha palavra. A palavra do homem vai falhar, mas a de Deus não falha não. Vai passar o céu que você vê e a terra que você pisa. Mas a palavra do Deus do céu nunca vai passar. O salmista diz no Salmo 119, 189,
quê? Porque ninguém viu a Deus. Ele é poderoso. Ele é grande, Ele é eterno. Fique de pé. Eu quero fazer uma oração antes de passar o microfone. Oh, aleluia. Ele é grande, Ele é